Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quarta-feira, 14 de agosto. É chegado o grande momento, é chegado o grande dia. Daqui a algumas horas, Botafogo e Palmeiras vão iniciar o duelo que vai definir quem vai avançar para as quartas de final da Copa Libertadores. Botafogo versus Palmeiras, Arthur Jorge versus Abel Ferreira e, em certa medida, por que não, Textor versus Leila Pereira. O contexto desse confronto, dessa partida, na verdade dessa eliminatória, tem vários elementos que acabam por tornar Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, no principal duelo das oitavas de final. Não à toa, a Globo decidiu passar em TV aberta esses dois confrontos. Do lado de lá, o Abel Ferreira tem algumas dúvidas, algumas incertezas. Ele deve jogar com 3 zagueiros, como fez contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, onde conseguiu um empate por 1-1. Você deve ter ali o Vitor Reis, que é um garoto da base, o Gustavo Gomes e o Murilo, fazendo o trio de zaga. A ideia, de repente, do Abel Ferreira é resguardar um pouco mais a sua área, né? Sua própria grande área, e tentar sair na transição. Para isso, ele deve colocar o Marcos Rocha na ala direita, não é um cara de tanta velocidade assim, porém, no lado esquerdo, o Caio Paulista, que todo mundo sabe é um atacante que acabou virando lateral, não é titular na equipe do Palmeiras, mas num sistema com alas, ele pode ser uma arma, uma válvula de escape importante. Claro que o Botafogo vai ter que proteger bem seus corredores laterais. Todo mundo sabe que o Palmeiras busca muito essas jogadas pelos corredores laterais, tentando fazer cruzamento atrás de cruzamento dentro da grande área. O Abel Ferreira, desde que chegou ao Palmeiras, ele instituiu esse jeito de jogar. E dessa maneira o Palmeiras conseguiu vários resultados, várias conquistas. Então tem a sua eficácia, não dá para negar. É bonito de se ver? Não, mas funciona. E o Abel Ferreira, claro, vai tentar mais uma vez um estilo de jogo que permita essas características da sua equipe de se sobressaírem. O Botafogo, portanto, através do plano de jogo de Arthur Jorge, tem que estar preparado para neutralizar a ameaça. Então tem que dobrar a marcação pelos corredores laterais, os nossos laterais, Matheus Ponte pela direita, Cuiabano ou Marçal pela esquerda, porque existe essa dúvida. Eu sinceramente colocaria o Marçal, tá? Porque no Campeonato Brasileiro, Barbosa e Marçal protegeram muitíssimo bem aquele lado esquerdo ali. O Estevão não conseguiu se criar, ele está relacionado, não se sabe se ele vai começar jogando, talvez não, por conta do tempo de inatividade, mas o Barbosa e o Marçal realmente se entenderam muito bem naquela noite. Não dá pra gente negar, falar nada diferente disso. Então a gente deve ter ali os 2 laterais do Botafogo com a devida cobertura. Para isso, a gente vai precisar muito do apoio dos volantes e também dos meias, que vão atuar ali mais abertos, né? O Luiz Henrique pela direita e o Almada, provavelmente, pela esquerda. Eu tô vendo muita gente falar assim, o Almada não pode jogar pelo lado do campo, que não sei o quê, mas ele veio fazendo isso na MLS, né? Então, de repente, o Arthur Jorge, que não teve muito tempo ainda para treinar o Almada e tal, ele tá tentando facilitar a adaptação do meio argentino. Já que ele fazia essa meia esquerda vindo aqui para dentro na diagonal, né, puxando aqui para dentro no facão, lá nos Estados Unidos, talvez fazendo isso no Botafogo ele possa se encaixar o mais rápido possível naquilo que é a dinâmica da equipe. Talvez seja uma explicação. É claro que o Almada contra o Juventude jogando mais por dentro, e com mais liberdade também, ele conseguiu aparecer melhor. Mas a verdade é que o primeiro tempo do Botafogo foi horroroso, né? No segundo tempo, quando a gente entrou no confronto, aí ficou mais fácil do futebol de todo mundo aparecer. Infelizmente, a gente desperdiçou muitas oportunidades naquele jogo contra o Juventude. O que não pode acontecer contra o Palmeiras, é bom que se diga. Eu tinha feito aqui a conta, na live do almoço de ontem, de quantas oportunidades o Botafogo criou desde o jogo contra o Internacional, que a gente venceu por 1-0 no Newton Santos, e quantos gols a gente fez nesse recorte. E, cara, o Botafogo ele fez 10 gols, porém, ele criou, né, e desperdiçou mais de 12. Então, assim, o Botafogo consegue construir muitas situações, mas está faltando aquele capricho na definição da jogada, né? Na finalização, na hora de tirar o 10. Foram vários os lances ao longo desses confrontos aí que a gente teve do Internacional para cá, onde a gente acabou desperdiçando muitas oportunidades. Oportunidades que no mata-mata podem fazer muita falta, logicamente. Então, essa é uma parte que me preocupa para esses 2 duelos contra o Palmeiras. A nossa capacidade de converter as oportunidades. E olha que o Botafogo, no Campeonato Brasileiro, só pegando como parâmetro, é o time que menos precisa finalizar para balançar as redes. Mas a gente também desperdiça muitas oportunidades. Temos poder de fogo e o pé tem que estar na forma. Esse é um ponto fundamental. Mas voltando aqui, pegando o plano de jogo de um treinador contra o do outro, né? O Botafogo protegendo bem os corredores laterais, eu acredito que a gente vai gerar muita dificuldade para a equipe do Palmeiras.
Eles têm uma bola parada muito forte. O Botafogo com o Arthur Jorge demonstrou essa capacidade também, mas já faz algum tempo a gente meio que parou de ameaçar os adversários dessa forma, né? É o momento para a gente retornar com esse ponto forte da equipe. Claro, a gente tem que se preocupar em neutralizar também, sempre que o Palmeiras tiver a chance de alçar essa bola na área, seja no escanteio, seja numa falta lateral, nossa defesa tem que estar muito bem, cara. Tem que ser um dia que os nossos zagueiros, os nossos volantes, todo mundo ali que vai ajudar a afastar o perigo, os caras têm que estar muito concentrados. O jogador do Palmeiras não pode subir sozinho dentro da nossa grande área, porque aí o risco de você acabar sofrendo gol é muito grande. E se a gente puder vencer sem sofrer gols, é o melhor dos mundos. Pode ser 1-0, pode ser 2 ou mais gols de diferença. Se assim for, vai ser ótimo, vai ser sensacional. Todo mundo vai ficar feliz da vida. Então, se a gente tiver um sistema defensivo que consiga se manter equilibrado durante todo o confronto, protegendo corredores laterais, muito ligado, muito concentrado nas bolas paradas e, claro, né, evitando fazer falta ali perto da nossa grande área, isso é um ponto importantíssimo, eu acredito que a gente vai passar ileso as tentativas ali que o Palmeiras vier a fazer. E se o Botafogo colocar a intensidade correta, as chances a gente vai criar lá na frente. Aí é uma questão de você realmente aproveitar. A gente tem que melhorar essa capacidade de converter. O Abel Ferreira, ele deve jogar com 3 zagueiros, beleza, né? Vitor Reis, Gustavo Gomes e Murilo, mas ele não vai ter o Richard Rios, ele não vai ter o Dudu. Tudo bem que o Dudu não vem jogando tanto assim, né? Depois daquela confusão que deu. Ele voltou de uma grave lesão, aí teve aquela confusão, vai pro Cruzeiro, não vai pro Cruzeiro. Mas é uma ausência, não dá para negar. Também tem a ausência do Piquerez, mas essa já era de conhecimento há bastante tempo. O Mike também não está relacionado. Enfim, tem alguns jogadores ali que vão estar de fora desse confronto. Porém, tem alguns retornos. O Estevão, por exemplo, está na lista de relacionados. Ele veio ao Rio de Janeiro. Não se sabe se vai começar jogando, de repente não, porque está muito tempo afastado, né? Ficou sem jogar e tudo mais. Então está sem ritmo nesse momento. Teve impacto em relação a isso. Inclusive o GE trouxe a informação de que o ataque do Palmeiras pode ser formado pelo Rony e pelo Flaco Lopes. É uma possibilidade. Mas é uma arma o Estevão de qualquer forma, mesmo entrando aí no segundo tempo, vai ser uma arma. Já ali pelos lados do campo, o Marcos Rocha na ala direita, o Caio Paulista na esquerda, por dentro, Aníbal Moreno, o Zé Rafael, né, que está voltando também, e o Rafael Veiga, o Felipe Anderson deve começar no banco de reservas. Então é um Palmeiras onde o Abel Ferreira ele não vai ter assim todas as armas disponíveis. Então ele vai ter que quebrar um pouco a cabeça para poder armar a equipe da melhor forma possível. Não acho que vai ser um Palmeiras super agressivo, tá? No sentido de atacar. Eles vão tentar atacar, obviamente. Vão tentar afastar o Botafogo da sua grande área, porque sabe que se deixar o Botafogo ficar em cima ali direto, com a qualidade que a gente tem no Almada, no Luiz Henrique, no Savarino, no Tiquinho, se for titular, a gente vai ter grande chance de agredi-los. Então não acredito que o Palmeiras vai ficar encolhido, como fez, por exemplo, na partida de ida contra o Flamengo no Maracanã, onde foi super covarde, muito criticado pela sua torcida, na minha opinião, com toda razão. Ninguém esperava um Palmeiras com uma postura tão covarde, né, como foi na Copa do Brasil. Então na Copa Libertadores eu não creio que isso vai acontecer. Mas é aquilo, né, Fogão? Qualidade de lá, qualidade de cá, muitas vezes é o detalhe que acaba decidindo. E que esse detalhe jogue a nosso favor. E por falar em detalhe, mas não que seja uma coisa qualquer, quero falar aqui também sobre o mosaico que vai ser feito antes da partida acontecer, aproveitando para dar esse espaço aqui para divulgar. Se você vai ao estádio Newton Santos e você vai ficar na leste superior, na leste inferior, saiba que vai ter um mosaico dupla face. Significa dizer que são 2 momentos na hora do mosaico. Tem o momento da entrada dos jogadores, onde vai ter lá mosaico 1, né? Vai estar escrito ali no mosaico, né? Na folha. Vai estar lá, mosaico 1. Aí você vai estar com essa parte virada para frente. Em relação ao campo, logicamente, né? Você vai levantar a plaquinha. Aí lá na oeste inferior, vai ter uma faixa, onde eles vão sinalizar mosaico 2 agora. Então, quando você levantar o mosaico, você estando fazendo parte ali dessa parte da festa, você tem que olhar para o oeste inferior, porque vai sinalizar o momento de você virar essa placa. E aí você vai ter a face do mosaico 2 virada para o campo. É uma primeira vez que isso vai ser feito. Tem um alto grau de complexidade, logicamente, porque afinal de contas você precisa coordenar tudo isso e fazer dar certo. Então, se você vai ao jogo, vai ficar na leste superior, na leste inferior, saiba que você tem uma responsabilidade a cumprir para que a gente possa realmente fazer uma festa sensacional,
passar todo aquele apoio aos nossos jogadores e, claro, ficar bonito pra caramba no vídeo, né? Vamos botar assim, eu ia falar na fita aqui, mas não existe mais, né? Então, no vídeo, tá? Então, vamos caprichar, vamos prestar atenção na sinalização para que realmente dê super certo. Tá? Queria falar sobre isso aqui porque é uma novidade, mosaico dupla face com 2 desenhos no mesmo jogo, isso nunca foi feito no estádio Newton Santos, então há um grau de complexidade que a gente precisa se dedicar para poder fazer a coisa dar certo. Tá confiante, Fogão? Tu acredita que o Botafogo vai sair vitorioso nesse primeiro jogo contra o Palmeiras? O que você pensa aí sobre o 11 inicial do Botafogo e esse Palmeiras com 3 zagueiros? Será que vai conseguir encaixar a marcação para neutralizar as nossas armas? Eu estou confiante que vai surgir espaço. De verdade, eu estou muito confiante que vai surgir espaço, porque sistema com 3 zagueiros é assim, né? Se você não encaixa a marcação direitinho, tem espaço pra caramba para ser explorado. Vamos ver o que vai dar. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua visão sobre esse confronto. E daqui a pouco eu estou de volta com um pré-jogo na hora do almoço. Conto com você por aqui, beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.